Olá, para você que está aí me assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que você está tomando conhecimento desse nosso trabalho, mas nós estamos aqui para dar continuidade às parábolas e ensinos de Jesus, né? Tirado aqui das interpretações de Caibá Schutter. É um trabalho que nós estamos fazendo semanalmente, e eu sempre digo que é um trabalho que eu estou estudando, e aí convido você para estudarmos juntos, para que nós possamos, assim, estar cada vez mais preparados para o momento em que nós estamos vivendo, esse momento de transição de consciência, de mudança de pensamentos, essa mudança que certamente levará a humanidade para um caminho melhor. Então, vamos dar continuidade. Nós estamos numa série, seguindo uma série, né, de parábolas que fala sobre o reino de Deus, onde Jesus, o Mestre Jesus, fala sobre o reino de Deus. E hoje, na realidade, nós estamos na última dessas parábolas que fala sobre o reino de Deus, que a gente percebe que Mateus colocou elas dentro de um mesmo capítulo, em uma sequência de versículos. Algumas dessas parábolas foram colocadas Jesus pregando lá no barco, né? Para várias pessoas, para vários discípulos, para várias pessoas que o assistiam. E outras dessas parábolas foram colocadas, Mateus, Jesus falando essas coisas para os seus apóstolos. Eu não sei se também só para os apóstolos, se para os discípulos também mais próximos dele. Mas o importante é que Mateus reuniu essas parábolas, se não me engano são 7 parábolas, eu acho. E nós já falamos de várias delas, né? Nós começamos falando sobre a parábola do semeador, do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola. E agora nós vamos falar hoje, encerrando essa questão de parábola sobre o reino de Deus, sobre a rede. Parábola da rede é então o que nós vamos comentar hoje. E Mateus, então, coloca que Jesus disse dessa maneira, está lá no capítulo 13, no versículo 47, do versículo 47 ao 50. E Mateus diz que Jesus diz assim, na sequência, né? Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia. E sentados, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes. Bom, então essas são as palavras de Jesus, segundo que Mateus relata para a gente. E a gente, quando lê isso, quando lê essa passagem, a gente observa que muitas religiões se apegaram a essa fala, a essa interpretação, né, de Mateus, quando ele coloca que Mateus, embora que Mateus fosse um seguidor do Cristo, estava próximo, né? Só que ele não fez isso na hora, fez isso depois. Quando a gente fala uma coisa depois, a gente vê pela nossa interpretação, como é que a gente entendeu aquelas palavras. Mas o certo é que muitas pessoas pegam que sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Bom, a gente entende os anjos como espíritos mais elevados, que têm essa capacidade de discernimento, e lança-los-ão na fornalha do sofrimento. E se lançar na fornalha do sofrimento, nós temos o entendimento de que não vai ficar sofrendo para sempre. É cada um segundo suas obras, é responder por aquilo que fez. E ali haverá choros e ranger de dentes.
certamente, né? Ninguém gosta do sofrimento, ninguém gosta da dor. Vamos ver, então, essa interpretação dentro do conceito espírita. Como é que o espírita, né? E aí eu estou colocando o espírita agora, nesse momento, na figura de Caibar Schutel, como é que se interpreta isso? Como é que a gente entende essa passagem? Bom, Caibar começa assim, muito importante, muito interessante essa parábola. O fim do mundo é característico dos tempos em que estamos, destes tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações. Dá para discordar disso? Dá para discordar? E esse livro aqui, deixa eu ver aqui o lançamento desse livro, Clarim 2000, primeira edição desse livro é 1928, janeiro de 1928. 1928. Nós estamos em 2021, quando eu estou fazendo essa transmissão. Então, tem quase 100 anos dessa passagem. E Caibar coloca tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações. Vamos botar 100 anos atrás. Está diferente hoje? Está um pouco diferente. A gente vê que tem muito mais pessoas com fé, dependendo da fé. Mas que tem a fé, que acredita em Jesus, que acredita no Cristo. Por isso nós entendemos que nós estamos realmente no limiar, nós estamos lá no ponto de mudança de atitude. Sai milhar no coração. Ele continua, Caibar continua. Tempos em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade, andam obscurecidas nas almas. Tempos de discórdias, de ódios, de confusão total, que até os próprios escolhidos periclitam. Aí essa palavra escolhidos também é uma palavra que causa muita polêmica, né? As pessoas veem como escolhido aquelas pessoas que aceitaram Jesus daquela maneira. O Espiritismo não coloca muito dessa posição, que o escolhido é quem aceitou. Porque aceitar de boca é muito fácil, a gente dizer que aceita, para dizer que está salvo, é muito tranquilo, né? E Jesus não olha o que sai da nossa boca, mas olha o que sai do nosso coração. Então, com relação a esse escolhido, Caibar faz uma observação aqui também. Entende-se por escolhido aquele que pela vivência cristã, já se libertou em grande parte do reino do mundo. Olha, já se libertou em grande parte do reino do mundo. Não obstante, periclita ainda por cair. Olha nós aí, somos nós. Donde a advertência do apóstolo Paulo. Aí Caibar coloca uma advertência do apóstolo Paulo, que é muito importante para a gente, onde Paulo, numa carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 12, ele coloca assim, ó, aquele, pois, que cuida estar em pé, olha, não caia. Que é uma observação muito importante, principalmente para nós espíritas, porque quando Caibar coloca essas parábolas, ele coloca muito assim, visando o espírita. Então, muito cuidado, porque nós temos visto no movimento espírita, eu sempre coloco a diferença movimento espírita e doutrina espírita. O movimento espírita são as pessoas que gostam, que trabalham, que lidam, sabe, que procuram divulgar a doutrina espírita. Mas são pessoas, e muitas das vezes passam uma doutrina equivocada, né? Não passa aquela doutrina que Kardec, com todos os emissários espirituais, trouxeram para a gente. Então, a gente vê muitas pessoas dentro do movimento espírita que ficam chateadas porque essa pessoa, aquela pessoa agiu daquela maneira. Então, não está na doutrina pela doutrina, está na doutrina porque gosta dessa ou daquela, porque a atitude das pessoas que nós não devemos levar em consideração para quem gosta da doutrina, para quem quer seguir o Cristo, porque olha de novo o que Paulo fala, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Muito importante isso. Então, o escolhido é aquele que conseguiu, que está conseguindo vencer
esse reino do mundo, né? Continuando. É o fim do mundo velho, Caibar continuando, né? É o fim do mundo velho. Então, quando fala lá que é fim do mundo, que as pessoas falam que o mundo vai acabar, que aquela coisa toda, e todos um vai para o paraíso, outros vai ficar eternamente no inferno, não condiz com a bondade de Deus que nós espíritas entendemos. Então, o fim do mundo velho, é o advento do mundo novo. Uma coisa termina, a outra recomeça. Uma construção aí que a gente vê aí de 200, 300 anos atrás, não tem tomada, ou seja, se for, tem que refazer, tem que destruir para fazer de novo. Então, a coisa é dessa maneira. O fim do mundo velho é o advento do mundo novo. É uma fase que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. É assim que as coisas funcionam. É só a gente olhar em torno da gente. As nossas células, cada uma de nossas células se renovam dia após dia. E é assim que as coisas funcionam. Isso faz parte da matéria. Então, nós estamos no mundo material, nós estamos vivendo na matéria, então nós estamos sobre as leis da matéria. Não é o fim do mundo, como alguns o têm entendido, mas sim o fim dos costumes com os seus usos, suas praxes, seus convencionalismos, sua ciência, sua filosofia, sua religião. Então, é o fim dessa maneira de viver, essa maneira de lidar, essa maneira de nós entendermos a situação, porque nós somos o que nós acreditamos, nós somos o que nós vivenciamos. Então, essa é a maneira. Então, esse é o novo mundo, uma nova forma de viver. É uma fase do nosso mundo que ficará gravada nas páginas da história como letras indeléveis, encerrando um ciclo de existência da humanidade e abrindo outra página em branco, mas trazendo no alto o novo programa de vida. Então, a gente vai passar por essa fase que nós estamos vivenciando agora, vamos entrar numa nova fase, numa fase nova, uma fase diferente, né? Mas nós trazendo nossas experiências. Não vamos começar com uma tábula rasa, como muitos cientistas da área da psicologia colocaram no início, que nós seríamos uma tábula rasa, onde escreveríamos e começaríamos tudo. Não é dessa maneira. Quando nós chegamos no planeta, quando nós encarnamos nesse corpo físico, no corpo físico que nós estamos, nós já trazemos a nossa história, já trazemos os nossos questionamentos. E quando formos desencarnar e deixar esse corpo físico, vamos também levar os aprendizados, os acertos e os erros dessa atual encarnação. A rede cheia de peixes de toda espécie representa a lei suprema. A lei todos têm oportunidade de conhecer a lei, que é ministrada a todos, sem exceção, sejam gregos ou gentios, vem trazendo ao tribunal do Cristo gente de toda a espécie, bons, medianos e maus, para serem julgados de acordo com as suas obras. Então, nós estamos vivendo num mundo atual cheio de contradições, cheio de discussões, cada um com a sua forma de pensar, e tem que ser dessa maneira. Então, essa rede é lançada para todos. Qual de nós vai poder, na espiritualidade, dizer que não conhecíamos, não tivemos a oportunidade, pelo menos, de conhecer o ensinamento do Cristo? Não existe essa possibilidade hoje no mundo que a gente vive, pelo menos numa capital, num local onde, que eu acredito até que em outros locais mais remotos, deva chegar as informações do Cristo para essas pessoas. Então, quem continua cometendo atrocidades, maldades, não é porque é um neófito, é um pobre coitado, não teve oportunidade de conhecer a verdade. Não é isso. Então, a gente vai responder baseado naquilo que a gente entende, naquilo que a gente aprende, naquilo que a gente compreende. As religiões são muito importantes. Então, o Espiritismo coloca que não é através do Espiritismo, o Espiritismo não é a salvação do mundo. A gente não coloca que fora do Espiritismo não há salvação, não é isso. Na realidade, qualquer pessoa que tem a sua religião, que tem a sua crença, que crê e procura praticar de uma forma correta,
principalmente o cristão, né? Eu vou colocar o cristão, porque agora falando aqui, pensei lá, o muçulmano radical, né? Aquela pessoa que vai lá e se estoura numa bomba e acreditando que vai para o céu porque ele levou um monte de infiéis. Quer dizer, não é isso que eu estou pensando, e nem estou julgando e criticando aquilo ali. Eu estou falando do cristão. Vamos falar do cristão, que é melhor, que a gente fica mais isento. Então, o cristão, a pessoa que se considera cristão, né? E tem muitas religiões também que não consideram, por exemplo, o espiritismo cristão. Eu procuro seguir as leis do Cristo, o espiritismo procura acompanhar o Cristo, só com uma visão diferente, mas não é uma visão que vai destruir ninguém. Bom, vamos prosseguir, senão o tempo passa e a gente fica falando demais, né? E Caibar continua. Os anjos são os espíritos superiores a quem está afeto o poder do julgamento. A fornalha de dor é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus têm de se depurar entre lágrimas e dores para atingir uma esfera melhor. Então, quando se fala em anjos aqui, Caibar está explicando, e é o que a gente entende, são espíritos superiores, espíritos que já chegaram a um patamar muito maior, espírito do naipe de Jesus Cristo, né? Espírito dessa categoria, que tem essa capacidade de realmente fazer esse julgamento, não nós. Quando fala dessa fornalha de dor, é onde nós estamos passando. O que é a Terra hoje? O que nós vivemos na Terra? O que muitas pessoas aí vivem na Terra? A gente pode colocar que a Terra é um local desse. Ser exilado na Terra, um espírito que tem um pouco mais de conhecimento espiritual, é uma dor. Então, essa fornalha é isso que ele coloca, né? Contudo, não se julgue que as parábolas sejam para os outros. Olha só, agora ele toca na nossa ferida, que não os espíritas. Então, essas parábolas não são para os outros, que não os espíritas, né? Ou os crentes no espiritismo. É por causa daquela história, né? O verdadeiro espírita é aquele que procura fazer o máximo, né? Que procura se esforçar para melhorar as suas más tendências, aquela coisa toda, né? Então, e aquele que se esforça, né? Isso é importante, porque ele deixa todos nós numa posição muito confortável, porque senão a gente vai falar que ninguém é espírita, quem não está com essa evolução moral toda, né? Então ele coloca isso, ó, contudo não se julgue que esta parábola seja para os outros, que não os espíritas, ou os crentes no espiritismo. Parece-nos até que os afetos primeiro que a todos os demais, parece-nos até que os afeta primeiro que a todos os demais, pois que se acha dentro da rede tecida pela pregação dos espíritos no mundo todo. Então, assim, ele está colocando para que nós espíritas entendamos essa parábola e, sabe, trazemos ela para a gente. Que peixe é esse que nós que veio nessa rede? Que peixe é esse que nós somos? Aquele que foi para a cesta, né? Para o cesto lá, o que está em condições, ou os outros? É isso? Quer dizer que não vale só conhecer, é preciso também praticar, não vale estar dentro da rede, é indispensável ser bom. Olha o Caibar puxando na nossa orelha aí. Então, gente, olha só, temos não só o conhecimento, então muita gente se coloca como conhecedor do espiritismo, conheço, já li isso, mas e a prática? E a prática? Se a gente for algumas religiões, vai colocar que primeiro você aceita Jesus, depois, porque você aceitou Jesus, agora você vai ser bondoso, você vai praticar o bem. O Espiritismo já coloca que fora da caridade não há salvação. Então você precisa ser uma pessoa caridosa, não precisa ser espírita, não precisa ser. Você precisa fazer o bem para que a gente possa chegar, e a gente vai estar cumprindo a lei do Cristo, vamos estar sendo cristãos. Pessoas que não têm religião nenhuma, que não são adeptas a nenhum tipo de religião, mas que praticam o bem, estão dentro dos princípios cristãos. Os que conhecem o amor e não têm amor, conhece o amor, fala do amor, mas não tem amor dentro de si. Como é que eu dou o amor se eu não tenho? Como é que eu dou uma coisa que eu não tenho? Então, como é que é isso? Os que exigem a lealdade e a sinceridade, mas não as praticam, né? Fico chateado que as pessoas não me tratam bem, não são sinceras comigo, não são leais comigo, mas eu não sou leal, não pratico bem, não estou preocupado com o outro.
Os que clamam por indulgência e não são indulgentes, né? Como é que pode, né? As pessoas não estão olhando para meus defeitos, não estão me ajudando, mas eu não estou nem aí com os defeitos dos outros. Eu não sou indulgente, eu não perdoo os outros, o outro errou, o outro tinha que ter acertado comigo, não é isso? Os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, deixando o banco do discípulo para se sentarem na cadeira do mestre. A pessoa não é nada humilde, mas eu mesmo, eu chego aqui, o meu lugar é lá na frente. Então, nós temos que observar isso. A gente aponta muito o dedo. Eu sempre falo assim, quando você aponta o dedo para o outro, ó, quando você aponta o dedo para o outro, tem 3 dedinhos apontados para você e um dizendo assim, ó, Deus está te vendo. Temos que observar isso. Todos estes e ainda mais os perjúrios, os convencionalistas, os tíbios e os subservientes não poderão ter a cotação dos bons, dos humildes, dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor. Isso é muito importante, cultiva o amor pelo amor, é fazer sem esperar recompensa, é fazer o bem, ficar feliz porque o outro está feliz, não fica buscando que o outro, eu dou um bom dia, e se o outro me deu um bom dia, não, eu desejo o bem ao outro, e se o outro me desejar o bem, é um problema do outro. A fé pelo seu valor progressivo. Eu sempre procuro dizer que fé, eu não peço a Deus a fé, eu tenho que ter a fé é minha parte para com Deus, eu entendo dessa maneira. Eu tenho que ter essa fé, eu que tenho que buscar essa fé. E o Espiritismo me dá uma possibilidade, um instrumento maravilhoso, porque ele me mostra essa fé, uma fé racional, é uma fé que eu vou ter fé, eu tenho fé em Deus, porque eu sei que é real. Não é nem questão de você crer em Deus, não é nem questão de crer em Deus, eu sei que Deus existe, eu sei da bondade de Deus. E ele continua a fé pelo seu valor progressivo e trabalham pela verdade para terem liberdade. Trabalham pela verdade para terem liberdade. Então, assim, é em busca disso. Nós estamos na Terra progredindo, nós estamos na Terra evoluindo, para que a gente possa chegar a esse reino. Só que a gente acredita, muita gente, muitos de nós acreditamos, que esse reino está assim, alcancei aqui, desencarnei, voltei, pronto, já estou no reino de céu. Não, isso é demorado. É lento, é gradual. Terminando, hein? A parábola da rede é a última da série das 7 parábolas que o mestre propôs aos seus discípulos. Por isso, o apóstolo, ao publicá-la no seu evangelho, conservou a expressão que Cristo lhe deu a propô-la. Finalmente, ela é a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações o ensino alegórico que lhes havia transmitido. Ensino bastante explicativo do reino dos céus, com todas as suas prerrogativas. Então, nós estamos encerrando essa parte então do reino dos céus, né? Essas parábolas que falam sobre o reino dos céus, onde nós, então, deveremos entender o que é esse reino dos céus, o que a gente precisa para alcançar esse reino do céu. E o Espiritismo traz para a gente que nós precisamos dessa modificação íntima, dessa transformação, desse esforço em tirar as coisas negativas dos nossos corações, para que a gente possa galgar um lugar melhor, para que a gente possa fazer com que essa encarnação seja uma encarnação maravilhosa, uma encarnação de muito progresso, de muita evolução. E quando se fala em muito progresso e muita evolução, estamos falando de progresso e evolução espiritual. E aí nós traduzimos isso em coisas materiais, traduzimos isso em saúde, em bem-estar, em passeios, em coisas maravilhosas. Não estou falando que tudo isso é negativo, não estou falando que não temos que passear, que não temos que descansar. Ao contrário, o Espiritismo, ele coloca que você tem que ter o seu descanso, tem que ter o seu repouso, tem que ter o seu lazer. Mas não podemos colocar isso como prioridade à nossa evolução espiritual, porque certamente isso vai fazer falta depois. Bom, então, essa é uma série de sete parábolas, né, que fala sobre o reino de Deus. Ela está gravada, ela está aí para qualquer um assistir, é só assistir os outros programas que nós já colocamos no ar. Nós estamos aqui, então, terminando. E continuo dizendo, né, esse nosso programa, ele está lá no Telegram, tem um canal, tem não um canal,
esqueci tem um grupo lá no Telegram, que é o SEAB, o Farol Rumo ao Mundo de Regeneração, e aí você pode chegar lá e fazer a sua pergunta, né? Entra no canal, você faz a pergunta e a gente vai procurar, dentro das obras que a gente entende como espíritas, passar para você da melhor forma possível essa informação. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, ou esteja contigo, e que Deus possa abençoá-lo imensamente. Até a próxima semana. Que assim seja.